Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos para o Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, do que o Brasil precisa? Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs e vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. Verifique se está inscrito no canal, deixe o seu like para ganhar relevância e faça os seus comentários. Vamos ao vídeo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bispo TV News, o canal para quem é a favor da ordem, da justiça, da liberdade, para quem é a favor da família tradicional, para quem é contra o aborto, contra a ideologia de gênero, e aqui apoiamos o governo do nosso presidente, Jair Bolsonaro. Operação Retomada, a realidade superando a ficção, parte 7, o comuno-socialismo. Faremos então um novo à parte em nossa história atual para explicar por que condenamos o comuno-socialismo em nossa concepção de vida. Vendido à humanidade como a saída mais honrosa para os seres humanos e as nações da Terra, a ideologia nefasta comuno-socialista começa a ganhar corpo efetivamente dentro da sociedade e de algumas mentes humanas, a partir da edição do livro O Capital, de Karl Marx. Essa ideologia, quando praticada ou quando colocada na vivência real da sociedade, não apresentou ganhos sociais. Foi completamente distorcida a fim de servir somente a interesses mesquinhos, totalitários e assassinos. Muito pelo contrário, o egoísmo dos que chegaram ao poder defendendo esse modelo já se mostrava indigno no seu próprio modo de adentrar nas sociedades. Pois a primeira revolução comunista de 1917, na Rússia czarista, foi de modo violento, derramando farto sangue humano, em condições diversas e monstruosas. Já errava então em sua entrada em cena na humanidade esse modelo cultuado pelos seres mais desprezíveis e inúteis, até então conhecidos pela história. Para um comunista, sua moral não conta mais nas relações humanas, e o que importa efetivamente é a chegada da revolução. Seja por violência ou por vias intimidatórias, os comunistas não tinham compaixão ao contraditório. Em suas mentes, se você não pensasse como eles, seu destino deveria ser a morte. Obviamente, na cabeça de toda essa gente torpe e maligna, quanto mais requintes de crueldade nessas mortes, melhor ainda. Não à toa, as primeiras revoluções comunistas do planeta, na Rússia e na China, foram sangrentas e dizimadoras de farto capital humano. Mortes e mais mortes, sangue e mais sangue, apenas para que uma casta privilegiada de vagabundos, torpes e inúteis, prosseguisse então comprando o poder de exércitos escusos e sem valores morais, formados por eles mesmos, e que mantivessem pelo poder da força bruta a maior parte da humanidade encarcerada. Estes, então, que se enclausurariam em seus trabalhos semi-escravos, a fim de prosseguirem apenas sobrevivendo, trabalhando, alimentando-se mal e como escravos de pessoas aliadas desses partidos vermelhos e simpáticos à ideologia mais escroque da terra, mais perversa e mais criminosa já surgida na mente humana. Logicamente, esse modelo agradava aos bilionários da terra,
que o viam como uma oportunidade para travarem a roda gigante do capitalismo da livre iniciativa, e com estes mesmos bilionários no topo desta roda. A partir daí, todos os medos e problemas destes bilionários findariam. Não haveria mais a oxigenação econômica nas nações, vinda sempre dos jovens, sempre com produtos e ideias novas. Não haveria mais a velocidade e o progresso nas ciências, na arte e na cultura. Afinal, isso poderia fazer a roda girar. E não era interessante que essa roda girasse para aqueles que estavam lá em cima da mesma. Obviamente, por esses motivos covardes, imorais e torpes, os bilionários financiariam o livro de Karl Marx. Fizeram-no popular e, a partir de então, financiariam também os políticos desta linha para que chegassem sim ao poder e seriam seus sócios. Bilionários e criminosos comuno-socialistas, uma parceria de sucesso. De 1991, a classe média global e a mente humana comum passaram a entender que o comunismo realmente havia acabado. Lá atrás, absolutamente ninguém na sociedade comum estava entendendo que fora uma jogada dos russos, abrindo o sistema, o modelo, a fim de enfiarem suas guerras em todo o mundo, principalmente o lado ocidental. Mataram então 2 coelhos com um tiro só. Impediram os americanos de vencerem efetivamente a Guerra Fria e transmutaram o comunismo em sua total quase invisibilidade. Vamos entender novamente o comuno-socialismo. Para a sociedade e para a humanidade é vendida a falsa ideia da justiça social, da igualdade entre os homens e do verdadeiro paraíso na Terra. Mas a realidade é de um poderoso e brutal controle de toda a população, impedindo o acesso à economia de mercado, impedindo e travando a criação de novos modelos de negócios e, naturalmente, impedindo a tecnologia e a oxigenação da própria economia. Quando os muros caíram, todos vimos que a União Soviética estava atrasadíssima em tudo. Tinham os piores carros, os piores computadores, ogivas nucleares dos anos 60 ainda, padrão de vida baixíssimo e um povo altamente oprimido. Porém, haviam centenas de bilionários. Essa é a realidade do comuno-socialismo. Proteger da concorrência uma casta que já é privilegiada. Travar as novas tecnologias, as novas ideias, impedir que os jovens criem novos produtos e, ao mesmo tempo, impedir a evolução da humanidade. Os malditos bilionários querem escravizar toda a raça humana. E a nova ordem mundial, que ninguém enxergava ainda naquela época, começou com esse objetivo: a escravização da humanidade em prol destas dinastias de poderosos. Bom, foram costurando aqui e acolá, e no meio dos anos 90, o primeiro bloco com apenas um banco central era criado, a União Europeia, uma união econômica e política de 27 Estados-membros independentes, atuando através de um sistema de instituições supranacionais independentes e de decisões intragovernamentais negociadas entre os Estados-membros. Os clubes de bilionários já tinham seus organismos internacionais em todo o mundo, como o Conselho de Relações Exteriores, a Comissão Trilateral e a própria ONU, mas foi em Bruxelas, na Bélgica, o local escolhido para o Parlamento Europeu. Dizem que a besta do apocalipse, o supercomputador que controlaria a raça humana inteira através do microchip subcutâneo, também fica em Bruxelas. O fato é que esses globalistas, os seres que desejavam essa globalização e o controle de todas as nações da Terra, foram nadando facilmente e de braçadas largas durante alguns anos.
Provavelmente, em suas cabeças estava a certeza da vitória fácil e do coroamento exitoso de seus planos. Todos os grandes financistas deste planeta eram semideuses do Olimpo, e um deles, pouco tempo depois da decisão pela New World Order, em setembro de 1992, um grande operador do mercado deixou o Banco Central inglês de joelhos, atacando de maneira especulativa a libra esterlina, provavelmente tentando conseguir provar à realeza de que nada iria deter seus planos nefastos. O episódio ficou conhecido como a Quarta-feira Negra. Eu mesmo, na época, em setembro de 1992, estava dentro de uma mesa de operações de um grande banco internacional, o ABN AMRO Bank, e vi de lá o mundo tremer quando ele mesmo, Sandor George Soros, nosso conhecido até hoje, puxou o tapete dos britânicos e faturou $1 bilhão em apenas um dia. Absolutamente nada naqueles anos 90 impediria o mercado financeiro de voar em todo o planeta. O mundo era deles e todos os banqueiros, os financistas, os especuladores, os profissionais da área ficaram mais ricos do que já eram. Obviamente, começava pelo outro lado, o lado da defesa das nações, a inteligência militar ocidental, a popularização das comunicações via PCs, pela nova sensação da humanidade, a rede mundial de computadores, a internet. O Pentágono e seus estrategistas militares já sabiam que a humanidade precisaria se comunicar quando a guerra chegasse, ainda que fosse uma guerra de quinta geração. Então, também lá nos meados dos anos 90, as BBS e as plataformas de internet começaram a ficar populares. A humanidade começa, incipientemente ainda, óbvio, a se comunicar de outra maneira, trocando mensagens via computadores pessoais. Mas ainda não era a hora da guerra, pois mais alguns anos se fariam necessários até que tudo estivesse como planejado, até que toda a humanidade estivesse então em todo o planeta online real time. Como todos podem perceber, a inteligência militar ocidental estava se preparando em absoluto silêncio para o que seria a guerra das guerras na história da humanidade e que hoje sabemos do que se trata. Operação Retomada, a realidade superando a ficção, parte 8, a agenda no Brasil. Nesse cenário, os grupos de metacapitalistas e bilionários seguem emplacando a sua agenda. No Brasil, Fernando Collor de Mello já obedecia parte da agenda perversa e os militares brasileiros já estudavam toda a assimetria desse novo modelo de guerra. O general de brigada brasileiro Sérgio Augusto de Avelar Coutinho começa a estudar e a tentar entender todos os movimentos internacionais desta nova guerra. Começa a se preparar e a fazer palestras para os militares. Em meio tempo, Collor cai, Itamar assume e sai trocando de ministros constantemente. A principal movimentação de seu governo surge na troca de seu ministro da Economia, Rubens Recupero, que, pego em uma antena parabólica, conversando com o jornalista global Carlos Monforte, saiu dizendo assim: o que é bom mostramos ao povo e o que é ruim escondemos embaixo do tapete. Com isso, Recupero foi sumariamente chutado e, em seu lugar, o chanceler Fernando Henrique Cardoso assume a pasta da economia num movimento crucial para o que aconteceria nos anos seguintes. Assumiu a paternidade do Plano Real, um projeto capitaneado por alguns economistas famosos que consistia na troca da moeda
para mais uma tentativa de estabilizar o processo inflacionário brasileiro. Cabe lembrar que naquela época o Brasil vivia um momento extremamente emocional com a morte do grande ídolo Ayrton Senna, acidentalmente enquanto pilotava em Imola, na Itália. Entre a morte de Ayrton e a conquista da Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, o Plano Real foi apresentado à nação e começa a dar certo. Fernando Henrique Cardoso, um homem alinhado com os bilionários desta nova ordem mundial, precisava de confiança para seu plano. Seu plano não, mas o que ele tomou dos economistas. Esse Plano Real, ao qual ele assumiu a paternidade. Os bilionários já sabiam então que FHC precisava fazer seu plano dar certo a fim de chegar ao poder e abrir um caminho gigante à nova ordem mundial dentro do Brasil. Com isso, longe de ataques de quinta geração estrangeiros, a economia brasileira parecia se estabilizar e FHC foi ganhando a confiança do povo. Obviamente, com sua imagem sendo atrelada a esse Plano Real, venceu as eleições de 1994 para presidente. Com a chegada de FHC ao poder, a nova ordem mundial então literalmente aportava dentro do Brasil. É preciso deixar muito claro que, nessa época, com os acordos entre os bilionários e os socialistas, as duas ideologias, a socialista e a globalista, foram adicionadas uma à outra. Surge então o progressismo, uma fusão dos ideais socialistas com os ideais globalistas, o gaysismo alinhado com o marxismo, o abortismo alinhado com o gramscismo, la revolución alinhada com a ecopreocupação e o surgimento dos partidos verdes em todo o planeta, a preocupação excessiva e doutrinadora com o meio ambiente e toda a proteção à natureza, somente um escudo a fim de impedir o desenvolvimento dos países que precisavam explorar seus recursos advindos da própria natureza. Adivinhem então qual o país mais atingido? Vou dar uma dica, hein? A Amazônia era o objetivo pretendido de conquista desses bilionários globalistas. O período de Fernando Henrique Cardoso foi então quando a nova ordem mundial começou a fincar definitivamente suas garras no Brasil. Nadou firme e de fortes braçadas. FHC, um verdadeiro apátrida e entreguista, desastradamente, em finais de 1997, dobrou a taxa de juros doméstica brasileira a pedido dos bilionários, que então perdiam o mercado de Hong Kong na Ásia, que era então devolvida à ditadura chinesa. Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos para o Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, eu tenho usado muito nas minhas andanças pelo Brasil do que o Brasil precisa. Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos para você conhecer realmente todo
toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado.